Existe um momento que todo jogador sonha viver. O árbitro apita o fim da partida. Os companheiros se abraçam, alguns choram, outros caem de joelhos. Depois de anos de dedicação, derrotas, treinos e superação, chegou a hora mais esperada. O capitão caminha em direção ao troféu. Os fotógrafos se posicionam, os refletores iluminam aquele objeto dourado. Então, a taça sobe. O estádio explode em comemoração. É uma imagem que atravessa gerações. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar por que a maior conquista do futebol é representada justamente por uma taça dourada? Por que o ouro? Por que não o ferro? Por que não o alumínio? Será que essa escolha é apenas estética? Ou existe muita química escondida nesse momento? Hoje nós vamos descobrir que antes de levantar uma taça, a humanidade precisou aprender a dominar o fogo, transformar minérios e compreender os metais. Bem-vindo a mais um episódio da série Química e Futebol, a ciência de uma paixão. Para entender por que o ouro representa a vitória, precisamos voltar milhares de anos atrás, ou milhares de anos no tempo, muito antes de existir o futebol. Copa do Mundo, o estádio, o ouro já despertava fascínio. Os antigos egípcios acreditavam que ele era o metal dos deuses. Faraós eram sepultados com máscaras de ouro. Templos eram decorados com ouro. Coroas eram feitas de ouro. E isso não acontecia apenas no Egito. Gregos, romanos, povos da América e diversas outras civilizações também associavam esse metal ao poder, à riqueza e à eternidade. Curiosamente, mais de 5.000 anos depois, continuamos usando o ouro para simbolizar exatamente a mesma ideia. A maior conquista possível. Mas por quê? O que esse metal tem de tão especial? Existe uma curiosidade interessante. O ouro foi um dos primeiros metais encontrados pelo ser humano em seu estado natural. Diferentemente do ferro, que normalmente aparece combinado com outros elementos químicos e precisa ser extraído dos minérios, o ouro pode ser encontrado praticamente puro em rios e jazidas. Por isso, ele foi conhecido muito antes que a humanidade aprendesse a produzir o ferro ou o aço. De certa forma, nossa relação com o ouro começou antes mesmo do desenvolvimento da metalúrgica moderna. Mas a beleza, sozinha, não explica tudo. A verdadeira resposta está dentro do átomo de ouro. Então, o que torna o ouro tão especial? O ouro é um elemento químico. Na tabela periódica, ele possui o símbolo AU, é o A maiúsculo e o U minúsculo. O nome é derivado da palavra latim aurum e seu número atômico é 79. Mas o que realmente chama atenção são suas propriedades. O ouro é classificado como metal nobre, e isso significa que ele apresenta baixa reatividade química. Em outras palavras, ele quase não reage com o oxigênio do ar, com a umidade ou com muitas substâncias presentes no ambiente. Enquanto um pedaço de ferro ele enferruja com facilidade, o ouro permanece praticamente inalterado durante décadas, séculos e até milênios. É por isso que encontramos joias antigas ainda brilhando depois de milhares de anos. Além disso, o ouro ele é extremamente maleável. Uma pequena quantidade pode ser transformada em lâminas tão finas que deixa a luz atravessar parcialmente. Também é muito dúctil. Ele pode ser esticado formando fios extremamente longos sem se romper. Essas propriedades fazem do ouro um material único. Agora, vamos para uma experiência descomplicada.
olhe para uma aliança de ouro. Talvez seja sua, talvez seja de alguém da sua família. Agora pense, ela já enfrentou chuva, sabão, perfume, álcool, calor, frio e continua brilhando. Por quê? Porque o ouro praticamente não sofre oxidação nas condições do nosso cotidiano. Aquilo que parece apenas beleza é, na verdade, estabilidade química. Mas agora surge outra pergunta. Se o ouro é tão especial, por que simplesmente não fabricar uma taça inteiramente de ouro puro? A resposta costuma surpreender, porque o ouro puro é extremamente macio. Isso mesmo, embora seja um metal muito resistente à corrosão, ele não é resistente às deformações. Portanto, se uma taça fosse construída totalmente com ouro puro, ela poderia amassar ou deformar com muito mais facilidade do que imaginamos. Ou seja, o metal mais famoso do mundo não é o mais adequado para construir um troféu que será transportado, levantado, segurado e preservado durante décadas. É justamente aqui que entra um conceito muito importante da química: as ligas metálicas. Uma liga metálica ela é formada quando misturamos um metal com outro elemento para obter propriedades melhores. É como montar um time de futebol. Nem sempre o melhor jogador sozinho vence uma partida, mas quando bons jogadores trabalham juntos, o time fica muito mais forte. Não vou nem comentar das seleções que mostraram muito disso durante a Copa desse ano. Com os metais acontece exatamente a mesma coisa. Deve ser misturado metais para trabalharem juntos, ou seja, melhorando as propriedades do material. Agora vamos fazer uma analogia. Imagine que o ouro seja um crack. Ele tem brilho, tem beleza, tem estabilidade, mas falta força mecânica. Então, a ciência coloca outros elementos para jogar ao lado dele. E o resultado é uma liga metálica muito resistente. Vamos agora para uma curiosidade descomplicada. Você sabia que a atual taça da Copa do Mundo da FIFA pesa pouco mais de 6 kg e é produzida em ouro 18 quilates? Isso significa que ela não é composta por ouro puro. O ouro corresponde a aproximadamente 75% da liga. Outros metais, como prata e cobre, por exemplo, aumentam sua resistência mecânica. Logo, graças à química dos materiais, o troféu consegue unir beleza, durabilidade e segurança. Resumindo essa parte, o ouro 18 quilates ele é formado basicamente por 75% de ouro, formado por os outros 25% de prata e cobre. Mas fabricar uma taça não significa apenas misturar metais. Existe um longo caminho, desde a rocha retirada da natureza até aquele brilho que vemos na cerimônia de premiação. Vamos acompanhar essa jornada. Tudo começa muito antes da fábrica. Começa na mineração. Os metais, eles não aparecem prontos, eles estão misturados às rochas, em forma de minérios, e esses minérios passam por diversas etapas, que são extração, britagem, separação, purificação, até que finalmente o metal seja obtido. Depois vem uma etapa fascinante, a fusão. Os metais eles são aquecidos a temperaturas extremamente elevadas. Eles passam do estado sólido para o estado líquido e nesse momento podem ser moldados. Então, quando o metal líquido entra em um molde, ele ocupa exatamente o formato desejado. E depois do resfriamento, ele volta à fase sólida, mas ainda não terminou.
Vem o acabamento, o polimento, os detalhes artísticos e cada etapa exige precisão. Cada etapa envolve conhecimentos de química, física, engenharia e metalúrgica. Vamos agora para outra experiência descomplicada. Pense em um pedaço de manteiga. Quando ela é aquecida, derrete. Depois de esfriar, volta a endurecer. Com os metais acontece algo semelhante. A diferença é que, em vez de alguns graus de temperatura, estamos falando de centenas ou até milhares de graus Celsius. É graças a esse processo que conseguimos produzir objetos metálicos com formas extremamente complexas. Logo, antes de emocionar milhões de pessoas, uma taça passou pelo calor intenso do fogo e pela precisão da ciência. Agora você já sabe por que o ouro foi escolhido. Você já sabe por que ele precisa formar ligas metálicas e conhece o caminho percorrido pelos metais até se transformarem em um troféu. Mas o que tudo isso tem a ver com a química que aprendemos na escola? É exatamente isso que vamos descobrir no encerramento desse episódio. Percebeu como um simples troféu pode ensinar tanta química? Talvez você olhe para uma taça e enxergue apenas um objeto bonito. Mas agora você sabe que ela é muito mais do que isso. Dentro daquela taça existem conceitos importantes estudados no ensino médio. Por exemplo, estrutura atômica, quando descobrimos que o ouro é um elemento químico, seu símbolo é o Au, seu número atômico é 79. Tudo começa na organização dos átomos. Ligações metálicas. Também entendemos porque os metais conseguem conduzir eletricidade, calor e apresentar brilho característico. Essas propriedades estão relacionadas às ligações metálicas, nas quais os elétrons apresentam grande mobilidade entre os átomos. Ligas metálicas. Aprendemos que muitas vezes um metal puro ele não possui as propriedades desejadas. Por isso, cientistas e engenheiros desenvolvem ligas metálicas capazes de combinar beleza, resistência e durabilidade. Transformações físicas. Quando os metais eles são aquecidos para serem fundidos e moldados, ocorre uma transformação física. O metal muda de fase de agregação, de sólido para líquido, mas continua sendo a mesma substância. Ciências dos materiais. E finalmente, vimos que a química dos materiais está presente no desenvolvimento de objetos cada vez mais resistentes, leves e duráveis. Tudo isso estava escondido dentro de uma taça. Agora, eu quero te propor uma experiência muito simples. Olha ao seu redor. Existe algum objeto metálico perto de você? Pode ser uma chave, uma colher, uma panela, uma moeda ou até mesmo uma aliança. Agora faça uma pergunta. Por que esse objeto foi fabricado exatamente com esse metal? Será que outro metal faria o mesmo trabalho? Percebeu? A escolha de material nunca acontece por acaso. Ele é o resultado de muito conhecimento científico. E a química, ela participa de todas essas escolhas. Você sabia que a taça Jules Rimet, entregue nos campeões da Copa do Mundo de 1930, entre 1930 e 1970, era confeccionada em prata estalina revestida com ouro? Já a atual taça da Copa do Mundo da FIFA, utilizada desde 1974, foi concebida com a liga de ouro de alta pureza, conferindo maior valor simbólico e excelente resistência para a sua finalidade. Percebe como até os troféus contam história da evolução dos materiais? Agora eu deixo um desafio para você. Escolha 3 objetos metálicos que existam na sua casa.
pesquise de que material eles são feitos. E depois responda: por que esse metal foi escolhido e não outro? Se você conseguir responder essa pergunta, já estará pensando como um químico. Já próximo de encerrar esse episódio, vamos aqui relembrar. Quando um jogador levanta uma taça, o mundo enxerga a vitória. Mas a ciência enxerga muito mais. Ela enxerga átomos organizados, metais extraídos da natureza, fornos que atingem temperaturas elevadíssimas, pesquisadores desenvolvendo novas ligas, engenheiros aperfeiçoando os materiais, séculos de conhecimento acumulado. Tudo isso para criar um objeto que dura apenas alguns segundos nas mãos do campeão, mas permanece para sempre na memória de quem o conquista. Talvez seja exatamente isso que torne o ouro tão especial. Ele não representa apenas riqueza, representa resistência, representa permanência, excelência, assim como no futebol. Na ciência, as maiores conquistas nunca acontecem por acaso. Elas são resultado de estudo, dedicação, persistência e muito trabalho. Porque antes de simbolizar uma vitória, o ouro precisou vencer o tempo. E antes de levantar uma taça, a humanidade precisou descobrir a química. Eu sou o professor Romésio Carvalho e este foi mais um episódio do podcast Química Descomplicada. Por aqui, a gente não decora a química, a gente entende a química. E quando a taça finalmente é erguida, o céu ganha novas cores. Luzes, explosões, fumaça, vermelho, azul, verde, dourado. Mas você já se perguntou como a química consegue pintar o céu durante uma comemoração? No próximo episódio vamos descobrir a química dos fogos de artifício. Até lá!